Graça e paz, queridos. E a pergunta é, você já fez o seu devocional hoje? Você se levantou e já louvou o seu Deus? Já orou? Já leu a sua santa palavra? Já recebeu a porção do Espírito Santo? A porção necessária para ter uma semana abençoada nele? Não. Queridos, se vocês não fizeram, então façam. Busquem ao Senhor. Quando a gente tem a consciência de que a gente precisa do Senhor, que somos dependentes dele, nós precisamos buscá-lo, porque somos nós que precisamos. E quando a gente precisa, é a gente quem tem que correr atrás, é a gente que tem que buscar, amém? E no devocional de hoje eu tô com os olhos assim vermelhos, porque eu me emocionei muito, eu chorei muito com a presença do Espírito Santo em mim. E é muito bom quando a gente se derrama diante de Deus, né? Quando a gente se derrama diante do altar. E o nosso coração, ele se humilha diante do Senhor, ele reconhece que dele é totalmente dependente e que precisamos da sua misericórdia para seguir. Sozinhos não temos condições, não temos a capacidade de ultrapassar os desafios que vêm sobre a nossa vida. Aleluia. E eu estava pedindo a Deus uma leitura e Ele me concedeu aqui no livro de Timóteo, primeira carta, né, de Paulo a Timóteo. E aqui Paulo falava na sua carta sobre a gratidão pela misericórdia de Deus. E aí eu me pergunto, será que nós temos sido gratos a Deus por sua misericórdia? Queridos, a gente vai dormir e a Bíblia diz que o Senhor ele guarda o nosso sono, né? Enquanto estamos dormindo, Ele está nos guardando a nossa mente, guardando o nosso coração. Ele está blindando a nossa vida para que o inimigo não tenha poder sobre nós e para que nenhum mal nos aconteça. Ele guarda o nosso sono. Isso é motivo de agradecimento, queridos. Isso é motivo de reconhecimento ao Senhor. E Paulo começa a falar que ele é grato ao Senhor. Como ele diz aqui no primeiro versículo, agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Aleluia. Sem a força do Senhor, nós não conseguimos cumprir aquilo que Deus tem determinado para a nossa vida. Então, não tenta fazer por você, porque você não vai conseguir. Ninguém consegue cumprir a sua missão se o Senhor não nos der forças, se o Senhor não nos abençoar e nos der a capacidade para fazermos. Paulo continua agradecendo ao Senhor e diz, eu lhe agradeço porque Ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Glória a Deus. Como eles dizem aí na igreja, uau! O Senhor achou que nós fomos merecedores da sua escolha. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele nos escolheu para servi-lo. Ele não nos escolheu para irmos visitar uma igreja. Ele não nos escolheu para ficarmos nos bancos da igreja só ouvindo. Ele nos escolheu para servi-lo. Servi-lo com os nossos talentos, servi-lo com os dons que nos é concedido, servi-lo com tudo que somos. E Paulo disse, obrigada, Senhor, porque tu me escolheste, não fui eu que te escolhi, mas tu olhaste para mim e viu que eu merecia a tua glória, eu merecia a tua escolha, eu merecia a tua santidade, eu merecia ser teu servo, aleluia. Você já agradeceu a Deus por isso hoje? Porque Ele olhou para você e disse, Ele é meu, eu vou separar Ele. Eu vou dar um banho nele com o sangue de Jesus, meu filho. Eu vou colocar vestes de louvores nele. Eu vou dar uma nova vida para ele. Eu vou encher ele de graça, de sabedoria. Eu vou capacitar ele com meu espírito para ele me servir. Glória a Deus. Ou você acha que Deus tem investido a você para nada?
Você acha mesmo que Deus tem investido em você para nada? O Senhor, Ele nos chamou, queridos. Ele nos salvou para que possamos servi-lo aqui nessa terra. E Paulo, ele tinha essa consciência. E ele estava agradecendo ao Senhor. Aleluia. Porque o Senhor tinha separado ele para servi-lo. Glória a Deus. E Paulo continua. Ele fez isso, apesar de eu ter dito blasfêmia contra ele no passado e de o ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso eu não sabia o que estava fazendo. Então Paulo ali começa nas suas cartas falar da misericórdia de Deus, não é? E reconhecer que pelas suas atitudes no passado, ele não era para estar servindo ao Senhor. Ele não era para estar fazendo a obra do Senhor. Ele não era para ser aquela pessoa que Deus usaria para levar a sua palavra, o seu evangelho, às pessoas que não conheciam a Cristo. E Paulo disse, Senhor, eu blasfemava, eu falava mal de ti, eu perseguia aqueles que te amavam, que te serviam. Mas ainda assim, o Senhor me alcançou pela sua misericórdia, porque Deus tem planos para a nossa vida, Deus tem propósitos para a nossa vida, amém? E com Paulo foi assim. Paulo disse, olha, ele sabe que eu não tinha fé e por isso eu praticava aquelas coisas, porque Paulo não tinha conhecimento de Deus. Paulo não tinha conhecimento da palavra de Deus, do Espírito de Deus. Ele não tinha conhecimento, mas o Senhor viu em Paulo um instrumento de louvor e de honra para a sua glória. Amém? Me perdoem, que eu acho que eu estou gripando. E também porque eu estava chorando e mistura tudo, e aí eu fico assim. Mas vamos avante. No versículo 14 ele diz, e o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Quando a gente se encontra com Jesus, quando ele vem ao nosso encontro, verdadeiramente, quando a gente reconhece, né, a nossa pequenez, reconhece os nossos pecados, as nossas falhas, verdadeiramente o Espírito Santo, ele derrama no nosso coração fé, amor, né? Como diz aqui a palavra do Senhor, que Paulo disse, olha, o nosso Senhor derramou a imensa graça sobre mim, me deu fé e o amor. Isso aí todo cristão tem que ter em seu ser, né? Em seu íntimo, na sua natureza cristã. É fé, amor e ter também misericórdia, né? Ter misericórdia dos outros e ter a graça do Senhor, que sem a graça de Deus a gente não consegue nada, né? Certa vez Paulo estava orando ao Senhor pedindo que ele tirasse algo dele que o incomodava. A Bíblia não revela o que era, mas está escrito que era como se fosse um espinho na carne. E o Senhor falou com Paulo, respondeu a Paulo, disse, Paulo, eu não vou atender a sua oração. Eu não vou tirar isso que te fere, que te incomoda, porque a minha graça te basta. Às vezes, a gente precisa entender que tem coisas que nos aproximam de Deus. Tem coisas que às vezes nos ferem, que nos deixam tristes e que a gente não entende o que acontece na nossa vida, mas são essas coisas que nos aproximam mais de Deus, que nos faz chegar diante de Deus, que faz a gente entender que sem Deus a gente não vai conseguir, que a gente precisa dele para conseguir vencer aquilo que nos atormenta, não é? Da graça dele para poder estar firme no Senhor, apesar das dores, apesar do medo, apesar das circunstâncias que nos sobrevêm. E foi assim com Paulo. E Paulo, nessa passagem da Bíblia, no capítulo 1, a partir do versículo 12, ele agradece a Jesus por tudo. Ele reconhece que ele era pecador, ele reconhece que não conhecia o Senhor, ele reconhece que era necessário realmente o Espírito de Deus ter abraçado a sua vida.
Aleluia. O ensinamento verdadeiro que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Olha, Paulo se considerava o pior dos pecadores, porque ele tinha consciência do que ele fazia contra os evangélicos, né? Contra aqueles que seguiam a Cristo. Paulo foi testemunha de martírios, né? Paulo perseguia as pessoas, entrava na casa dos cristãos, arrancava os cristãos de dentro das casas dos cristãos para levá-los à prisão. Então Paulo ele tinha consciência de que ele estava livre pela misericórdia de Deus, pelo amor imensurável de Deus. Porque quem faria isso por Paulo? Quem, irmãos, que ia dar uma oportunidade a uma pessoa como Paulo, que perseguia cristãos, que fazia de tudo, né, para que os cristãos fossem mortos? Mas Deus escolheu a Paulo. Deus escolheu a Paulo, deu fé, deu graça, colocou amor no coração dele pelo seu evangelho. Colocou amor por Cristo no coração de Paulo. E Paulo agradecia a Deus por Deus estar dando força a eles para cumprir esta missão. Aleluia, glória a Deus. E ele se considerava o pior dos pecadores, sabe? Tem pessoas que quando Deus salva, Deus enche, Deus unge, né? Deus dá unção, dá poder. Essas pessoas, muitas vezes, elas começam a criar orgulho no coração, a achar que é melhor do que os outros, a achar que é um preterido de Deus, a achar que Deus tem mais achego, né, com ele, ou, sei lá, acha que é melhor do que os outros, enfim. Mas essas pessoas se esquecem, muitas vezes, de quem eles eram e o que eles praticavam, e que eles estão tão somente nessa posição hoje de luz, de graça, de poder, pela misericórdia de Deus. Não é porque eles são bons, ou porque foram bons, ou porque fazem coisas boas, ou porque pregam, ou porque oram e curam, não. É pela misericórdia de Deus. Hoje você é bênção pela misericórdia de Deus. Mas você não pode esquecer que você é pecador, querido. Você é pecadora, querida. Paulo disse, olha, eu era o pior dos pecadores. A gente não pode esquecer do que Deus fez na nossa vida. A gente não pode esquecer de onde o Senhor nos tirou. Amém? E onde Ele nos colocou. Então, eu estava lendo esses versículos e eu fiquei tão maravilhada. Aleluia. Pela consciência de Paulo. Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar a toda a sua paciência comigo. E isso ficará como exemplo para todos os que no futuro vão crer nele e receber a vida eterna. Ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a ele sejam dadas a honra e a glória para todo sempre. Amém. Então, queridos, são essas palavras que eu deixo para vocês nesse dia, para a vossa meditação, né? Porque vai ser para a minha meditação. Eu também, queridos, eu já fui uma pessoa muito difícil sem a presença de Deus. Eu frequentei lugares, né, negros, lugares escuros, onde a glória de Deus, ela não entrava, ela não tinha lugar, porque era um lugar negro, era um lugar satânico. Mas sabe, queridos, Deus, oh, aleluia, Deus, pela sua misericórdia, entrou no lugar negro, entrou no lugar escuro e me tirou de lá. Aleluia, aleluia. Agora eu digo como Paulo, ele olhou para mim e disse, a minha filha merece a minha graça. A minha filha merece ser salva. A minha filha merece uma vida nova. A minha filha merece me servir. E o Senhor foi, me arrancou, me encheu da sua graça, me tirou do lugar escuro, me colocou no lugar de luz, me tirou do lugar sujo, me colocou no lugar limpo. Aleluia. Me colocou junto a seus príncipes. Porque é assim que Deus faz. Quando Ele quer fazer,
Deus, Ele quer salvar. Deus, Ele quer pegar o mais vil pecador, aquele que ninguém dá nada, aquele que a sociedade já condenou. Ele quer tirar de um lugar de destruição e colocar no lugar de glória. Amém? Aleluia. E foi assim que Deus fez também comigo. Eu também me considero uma pecadora tão grande, mas o amor de Deus, queridos, ele nos faz superar todo pecado, sabe? O amor de Deus faz a gente entender que a gente é dependente dele, que a gente precisa dele. O amor de Deus nos faz enxergar que existe algo além daquilo que nós vivemos aqui, né? A Bíblia diz que se a gente fosse se alegrar ou se conformar apenas com essa vida nesse mundo, nós seríamos os mais miseráveis, né, homens. Porque existe algo melhor nos esperando. Existe algo maior nos esperando, queridos. Existe um céu de glória nos aguardando. E Paulo tinha essa consciência. Paulo disse, olha, eu era o mais vil pecador, era o pior de todos, mas o Senhor, Ele me escolheu. O Senhor, Ele me salvou. O Senhor, Ele me preparou para servi-lo. E é por isso que Paulo estava agradecendo. E aí eu pergunto hoje para você. Você já agradeceu o Senhor hoje pela sua salvação? Você já agradeceu o Senhor hoje pela misericórdia dele? Você já agradeceu o Senhor hoje por ele ter tirado de um lugar escuro, um lugar de trevas, um lugar sujo, um lugar impuro e ter te colocado num lugar limpo, num lugar de luz, num lugar de glória, num lugar de poder? Você já agradeceu o Senhor hoje? Ou você já se esqueceu de onde o Senhor te tirou? Ou você já se esqueceu da vida de pecado que você vivia? E hoje tem uma vida de luz, de bênçãos, de glória. Então agradece, Senhor. Faz o teu culto devocional aí. Ora, canta, lê a palavra do Senhor. Sente a presença do Senhor. Recebe forças para cumprir aquilo que o Senhor já determinou para a sua vida. Amém? Ainda que muitas pessoas não entendam o plano de Deus na tua vida, porque Paulo, ele enfrentou algumas críticas, até de alguns apóstolos. Mas Paulo, ele não cedeu. Paulo sabia quem tinha chamado ele. Paulo sabia quem tinha separado ele para servir ao Senhor, né? E Paulo triunfou, aleluia, fazendo aquilo que ele tinha que fazer, porque ele sabia da sua chamada. Ele conhecia o dono da chamada. Você conhece o dono da sua chamada? Você conhece aquele que te separou? Você conhece aquele que te amou? Aquele que te escolheu? Aquele que olhou para você e disse, ela é minha. Ele é meu Pai. Eu vou mudar, eu vou transformar. Eu vou dar um banho de sangue nele. Eu vou preparar ele, Pai, para que ele possa ter acesso a ti. Você já agradeceu ao Senhor por isso hoje? Então agradece. Agradece, se emocione, chore, pule. Aleluia. Glorifica ao teu Deus. Precisamos ser loucos por Jesus. Precisamos amar Jesus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Porque esse é o primeiro mandamento. Amar o Senhor sobre todas as coisas, de todo o coração. Não é um pouquinho, não é pela metade, não é de vez em quando, não é quando dá tempo, não é quando a gente se lembra. São todos os dias da nossa vida, todos os momentos da nossa vida. Devemos adorar o Senhor, amém? Porque Ele é digno. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.